Bom dia, meus amigos! E hoje estou mais uma vez com ele, o Godzilla dos sedãs médios, Toyota Corolla. Vamos fazer uma viagem aí de 530 km. Eu disse vamos porque a esposa vai junto. Fala um oi aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Acompanhe aí essa nossa jornada com o Corolla. Vamos falar aí de conforto a bordo, consumo. Bora pro vídeo. Estamos aqui a bordo do Corolla, 12ª geração, 2.0, Flex. Ele está abastecido com gasolina. E aí nessa viagem nós vamos para Curitiba. A gente está no interior de São Paulo, Bauru. E nessa viagem a gente vai testar aí o sistema de condução na prática. Vamos colocar o Corolla à prova, ver o consumo. Uma coisa que eu quero ver bastante com relação à autonomia, porque a 12ª geração do Toyota Corolla, ele perdeu 10 litros referente à geração passada, por conta da adoção da suspensão independente multilink, né? A Toyota diz que o Corolla dessa 12ª geração ficou 15% mais econômico. E aí nós vamos pôr a prova com relação a esse trajeto. O carro está abastecido com gasolina, mas antes eu também fiz todo um checklist. Então, conferir óleo, conferir fluido, calibrei os pneus, calibrei o step. Você, me diz aí, quando foi a última vez que calibrou o step do seu carro? Coloca nos comentários. Você é daqueles que faz um checklist também antes de fazer uma viagem? Ou simplesmente entra no carro e vai? Coloca aí nos comentários para saber se você é um cupim de ferro ou não. E aí acompanha aí a nossa jornada. Previsão aí dessa viagem aí de 530 km é de 2 paradas. E aí no decorrer do vídeo a gente vai mostrando para vocês com relação à autonomia, conforto a bordo, pneu, vamos testar a suspensão. Nós vamos pegar aí um trajeto de serra. E é isso aí. Acompanha aí com a gente, fica até o final. Olha aí, pessoal, nós rodamos até o momento 12 km. E o Corolla está fazendo 12 km por litro de gasolina. A autonomia do tanque aí de 756 km. A tendência é essa autonomia aumentar um pouco. A velocidade da via aqui é 100 km por hora. Então a gente está mantendo aí, tá andando dentro dos limites de velocidade. Agora eu vou ativar o controle de cruzeiro adaptativo e manter a velocidade aí constante. E aí ele vai fazendo a leitura aí do veículo à frente e mantendo a velocidade do carro à frente. Só mostrar para vocês como que funciona o assistente de permanência em faixa. Percebem ali que ele está ativo. Está ativo ali, né? Esperar o carro ao meu lado passar. Ó, vou soltar a mão do volante e ele vai fazer a leitura da faixa. E automaticamente ele vai corrigir. Olha lá, tá fazendo a leitura, já corrigiu, jogou para dentro da faixa. Agora eu vou provocar ele um pouquinho aqui para o acostamento. Ó, ele dá um alerta sonoro e corrige o carro novamente. De novo, vou provocar ele um pouquinho para o centro. Ó, fez a leitura, jogou o carro de novo para dentro da via. Esse é o sistema de permanência em faixa atuando. Passamos aqui pela divisa do estado, já estamos aqui nas estradas do Paraná. E a situação é essa aqui, nós estamos aí com um consumo de 16.1, uma autonomia aí de 1.007 km, faltando aí 403 km para chegar em Curitiba. O carro se comporta bem, extremamente confortável, mas agora a gente vai testar a suspensão e os pneus, né? Porque saiu do estado de São Paulo, essa estrada aqui é uma estrada simples, que vai até Santo Antônio da Platina mais ou menos. E aí tem muito caminhão, muita curva, vai ter 2 serras aí pelo caminho. E aí a gente vai ver como que o carro se comporta com relação à suspensão e os pneus. Me diga você aí nos comentários como são as estradas aí por a sua região. Eu confesso para você que, na minha opinião, as estradas do estado de São Paulo são as melhores. Pelo menos por onde eu já rodei. Saiu de São Paulo, a gente percebe aí que muda um pouco a qualidade das estradas. No sul também a qualidade é boa. Tá certo que São Paulo tem pedágio a cada 20 km, mas você percebe que a conservação aí da malha viária ela é melhor. Mas me diz aí nos comentários como é a estrada aí da tua região. Estamos aqui na segunda serra e aí vamos descer. Uma informação importante, você que tem carro automático aí, não necessariamente precisa descer no D. Você pode utilizar, se o seu carro tiver modo manual, ou você utiliza o câmbio
caso aqui, ou você também pode utilizar os pedal shifters. Então, nesse caso aqui, ó, eu não estou utilizando nem o freio. Eu reduzo a marcha ali, ó, e aí ele vai segurando. Se vocês observarem no painel ali, você vai ver que está lá D4. Agora eu vou colocar na 5, 6 para aliviar. E aí você vai controlando a descida do carro sem utilizar os freios. Isso é muito útil. Essas aletas no volante são muito úteis para esse tipo de situação. Onde quando você está numa serra e aí você quer descer engrenado com o carro, você necessariamente não precisa utilizar o freio. Obviamente que você utiliza o freio ali mais para controle, né, da velocidade, mas em descidas de serra você consegue controlar a velocidade do carro utilizando as aletas aqui atrás do volante, reduzindo a marcha. Ou se o seu carro não tiver essas aletas, você também pode utilizar no modo manual do câmbio, reduzindo as marchas. Falando um pouquinho aqui do nosso trajeto, nós rodamos até o momento 246 para 247 km e peguei um pouquinho de subida de serra, agora estou subindo, né? Ele está mantendo aí a média de 15,6. Comportamento excepcional. Não senti nenhuma diferença, mesmo com a estrada ruim, tendo um pouco de remendo, alguns buracos que você tem que desviar. O carro se comporta muito bem. Utilizou ali até o momento, vai chegar a 3/4, então tem autonomia ainda de 802 km. Provavelmente nós vamos parar daqui uns 40 km, aí a gente vê como que ele se comportou até lá. Bom, meus amigos, chegamos aqui na parada e a gente vai fazer só essa parada só. Eu tinha falado que a gente ia fazer duas, mas como a gente acabou pegando um atalho, aí nós vamos seguir. Falta 181 km para chegar em Curitiba e a condição que tá é essa aqui, ó. Nós rodamos aí 343 km, a média tá em 15,5 km por litro de gasolina e a gente tem uma autonomia ainda de 677 km. Falta para chegar em Curitiba 181 km. E é isso. Como que tá sendo a viagem? Tá sendo confortável? Super. Ela dormiu boa parte, viu, pessoal? Chegamos aqui a 434 quilômetros praticamente rodados e ele chegou agora no meio tanque. Falta um pouco menos de 100 quilômetros para a gente chegar em Curitiba e essa é a situação. O consumo dele tá 15,8. Lembrando que a velocidade aqui da rodovia é de 100 km por hora. E aí, radares a 80 e tem situações aqui que você tem que reduzir a 40 por hora.
Enfim, chegamos aqui em Curitiba e já abasteci o carro, acabei de abastecer. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho qual foi a situação. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui na tela para vocês verem. Mas nós rodamos aí 523 quilômetros. Acabei de abastecer o carro. E aí aqui, nesses 523 quilômetros, deu um total aí de 31,7 litros. Agora vamos fazer uma conta. Vamos dividir aí 523 quilômetros, ponto 5, dividido por 31,7. Deu uma média aí. Deixa eu colocar o igual aqui. Deu uma média de 16,51. Ou seja, ele fez 16 quilômetros por litro de gasolina. E aí, o consumo dele registra aqui 15,8, porque obviamente ele oscila, mas o Corolla ele tem uma informação muito interessante. Se você clica aqui, ó, ele dá a média. Então, ó, deu a média aqui de 16,8, que é a média, o último, que foi o último trajeto que eu fiz, mas a média é entre 16,8, ou seja, aqui deu 16,5, tá dentro da média, um excelente consumo, né? Agora, praticamente aqui em Curitiba a gente não utiliza o carro, eu deixo ele aqui no estacionamento e aí aqui a gente praticamente, o transporte coletivo aqui, o transporte público é excepcional, é excelente, uma cidade planejada, né? E aí quando a gente usa grandes trajetos é mais Uber. Então provavelmente ele vai ficar aqui quietinho, acompanhe aí a nossa trajetória. Depois de volta eu vou registrar o retorno para Bauru e aí no final eu abasteço ele novamente para a gente tirar a prova e ver se faz diferença ou não esses 10 litros a menos no tanque. Para mim, por enquanto, não fez diferença. Eu fiz esse mesmo trajeto com o Corolla que eu tinha da geração anterior, da geração passada, embora ele fosse 60 litros, na minha opinião esse aqui não tá, os 10 litros que ele perdeu no tanque não fez muita diferença para mim com relação ao mesmo trajeto percorrido aqui não. Acompanhe com a gente aí até o final. E aí, meus amigos, vamos aqui para o retorno de Curitiba para Bauru. Saindo aqui, a gente está num bairro charmoso aqui em Curitiba, chamado Santa Felicidade. É um bairro italiano, com a culinária italiana, toda com uma cultura italiana. E aí vocês vão acompanhar o trajeto aí do retorno. Eu não zerei o trip, eu vou zerar agora. Então, só para vocês verem. Ó, ele tá com 552 km rodados, 553, né? Quilômetros rodados. Eu vou zerar agora. Vou zerar o consumo e vou zerar o trip também. São 530 quilômetros aí de retorno. Aí agora nós vamos subir serra, então a expectativa aí é que o consumo dele seja um pouco maior, mas aí vamos ver como que ele vai se comportar aí no retorno. Ar-condicionado sempre ligado. E a gente está com 3 malas a bordo, 2 ocupantes. Acompanhe aí. Então, meus amigos, Curitiba é uma excepcional cidade. Uma cidade maravilhosa, eu sou apaixonado por aqui. É uma cidade que, não só Curitiba, mas o estado, né? A região do sul é uma região muito rica em cultura, educação, desde as crianças até os mais velhos, os jovens, todos muito bem educados. A cidade em si te oferece uma culinária incrível, todo um respeito que eles têm, e eu fico encantado com Curitiba, o Paraná inteiro, o estado do Paraná, Santa Catarina, toda essa região do sul, para mim, na minha opinião, eles são extraordinários. E toda vez que eu tenho oportunidade, venho para cá, e meu projeto de vida é vir para Curitiba, é ficar para esses lados aqui, porque é um local que te oferece qualidade de vida a um custo não muito alto, né? Então assim, você trabalha, mas tudo aquilo que você faz, você vê retorno. Então tem boas estradas, a cidade é extremamente limpa, organizada, segura. Você se sente seguro aqui, então esse é um dos motivos que
faz meu coração bater mais forte pelo Paraná ou pelo Sul. Mas e aí? Você está gostando do vídeo? Não é inscrito? Então inscreva-se, compartilhe, ajude o canal a crescer, deixe seu like para que eu continue aí trazendo conteúdos cada vez mais interessantes do setor automotivo para vocês. Estamos parados aqui no engarrafamento, depois de 24 quilômetros rodados. Ele está fazendo um consumo aí de 13,7 por enquanto. Nós temos aí 509 quilômetros ainda de trajeto. A autonomia do tanque 910 quilômetros, autonomia boa. Consumo por enquanto 13,7. Pessoal, eu acho que nosso retorno vai ter fortes emoções, porque tudo parado, já comprometeu todo aqui meu trajeto, e aqui a situação é essa, ó. Tudo parado. Provavelmente aqui já está dando mais de... Nesse engarrafamento aqui vai dar uns 40 minutos. Então provavelmente o consumo que eu estava esperando fazer, a menos que melhore aqui, já foi prejudicado. Meus amigos, e eu continuo aqui na saga. Rodei até o momento 40 quilômetros, 41 quilômetros agora. Ainda nós temos aí 490 quilômetros pela frente. Como vocês podem ver aí, tudo travado, tudo vermelho. E aí uma coisa interessante, o consumo do carro está em 9,9 e a autonomia dele está em 456 quilômetros para um trajeto aí de 490 quilômetros. É óbvio, né, que como eu tô nesse anda e para aqui, tudo travado, a autonomia cai. Mas interessante.
amigos, agora liberou. Só que desse lado ok, mas do outro lado lá tá tudo parado. Agora vamos voltar aqui nosso trajeto. Por enquanto o consumo está em 9,2. De novo, estava naquele 40 km anda e para. Aí agora trânsito livre. A gente vai restabelecer aí a autonomia dele. Estamos passando agora por Ponta Grossa. Aqui rodamos aproximadamente aí 117 km. Pegamos aí desses 117 km uns 45 km de congestionamento na estrada. Anda e para. A autonomia do Corolla caiu bastante. O consumo também chegou ali em 9,2. Mas aí depois desse congestionamento aí a pista ficou livre e aí o carro deslanchou, né? E agora a situação é essa aqui, ó. 118 km rodados. Ele está com uma autonomia no tanque aí de 992 km. Está fazendo atualmente 20,8. E nós temos aí uma distância aí, vou fechar o radar aqui, de 413 km para chegar no nosso destino. A autonomia dele tá boa, né? Estrada tranquila, obviamente que sempre seguindo os limites de velocidade, e a velocidade aqui varia de 80 a 100 km por hora. Você possui um Toyota Corolla aí dessa 12ª geração, fala aí qual que é o consumo do teu carro na estrada. Chega perto desse consumo, lembrando que ele está com gasolina, 2 ocupantes a bordo, 3 malas e obviamente andando no modo tranquilo, né? Não só andando ele aí utilizando o máximo da eficiência energética do carro. Diga aí nos comentários qual é o consumo do teu carro na estrada. É isso aí, pessoal. Só dando uma atualizada aqui, nós estamos com 317 km rodados. Vai completar 318. Passamos aí subimos 2 serras, né? E ele tá com um consumo aí de 17,3. Uma autonomia aí de 642 km no tanque. E ainda nós temos 212 km de estrada. Extremamente confortável, como sempre, né? Nenhum problema. Me surpreendeu, inclusive, na serra, mantendo esse consumo. E nós não decidimos parar. Nós vamos direto aí até um posto ali na entrada da rodovia que chega no estado de São Paulo. Então, como a estrada aqui é um pouco complicada, então a gente deixou para andar bem esse pedaço, para aí sim só parar região de Ourinhos ali. E aí a gente já conhece a estrada ali, né? Não tem buraco ali, então se a gente para aqui, de repente a gente pode pegar um pedaço desse caminho aí à noite, e aí é um pouco complicado, né? Estamos fazendo aqui a nossa primeira parada, provavelmente acho que vai ser a única, daqui a gente vai direto. E passamos aí por 3 serras, subimos 3 serras, e aí essa é a situação, ó. Nós rodamos aí até o momento 373 km praticamente. O consumo dele está em 17,2. Lembrando que na gasolina. Me surpreendeu até, porque nós subimos 3 serras, né? Ele fez uma média aí fez entre 22, aí depois caiu para 20, aí 18, e aí na serra manteve 17,2. E a gente ainda tem uma distância aí de 190 quilômetros mais ou menos. A gente vai fazer uma parada rápida, porque esse pedacinho aqui é um pouco complicado, né? Tem bastante remendo, passa muito caminhão aqui, é uma estrada simples. E aí tem alguns buracos ali que a gente, né, quer evitar transitar à noite. Aí depois que entrar na região de Ourinhos ali, já dentro do estado de São Paulo, aí a estrada é tranquila, é duplicada. Tem pedágio ali, então é bem tranquilo. Nós estamos na divisa do estado do Paraná com São Paulo. Passou dessa placa aí, já estamos na região de Ourinhos. Ourinhos é a primeira cidade de entrada no estado de São Paulo vindo pelo Paraná. Rodamos aí 414 quilômetros. Ele continua fazendo aí 17,1. E temos aí
117 km de estrada. Acompanha aí. Agora a gente vai direto para Bauru. Aí lá eu abasteço. E aí depois eu faço um resumo para vocês aí da nossa viagem de ida e volta de Bauru para Curitiba. É isso aí, meus amigos. Chegamos em Bauru. Tô parado aqui no posto. Parei um pouquinho antes de abastecer para mostrar para vocês aqui. E ó, tô parado aqui no posto que eu sempre abasteço. E essa é a situação. Então nós rodamos aí 550 km praticamente. E a média dele está em 16,4, com uma autonomia ainda de 145 km no tanque. Agora eu vou abastecer, completar o tanque e vou pegar notinha e depois eu vou fazer o resumo da viagem para vocês. Muito bem, acabei de abastecer. Estou com a notinha aqui com quantos litros ele gastou. Vou mostrar aqui para vocês, para depois eu fazer um resumo aí. Vamos lá. Ó, ele teve um consumo aí de 37,3 litros de gasolina de Curitiba até Bauru. É óbvio, né, pessoal, que eu sabia que ele ia gastar um pouco mais, até porque foram subindo 3 serras. Eu tive um congestionamento também de 45 km, então ande para, eu sabia que ele ia gastar um pouco mais. Mas vou fazer um resumo agora, tanto da ida de Bauru para Curitiba, quanto do retorno de Curitiba para Bauru, e um resumo geral, para a gente realmente saber quanto que o Corolla gastou. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, eu fiz um resumo da viagem, separando aí, né, de Bauru para Curitiba, deu um total aí de 523 km até o posto. E aí o Corolla fez um consumo aí de 31,7 litros nesses 523, que deu uma média de 16,8 km por litro. Já no retorno de Curitiba para Bauru, deu um total aí até o posto de 550 km. Ele teve um consumo aí de 37,3 litros de gasolina e a média foi 14,7 km por litro. Lembrando que eu peguei aí cerca de 45 km, de 45 a 49 km de congestionamento, ande e para, e subi 3 serras, né? E aí o total geral da viagem, nós rodamos 1.073 km de posto a posto, né? E ele teve um consumo aí de 69 litros de gasolina, que uma média geral da viagem ficou em 15,5 km por litro, que eu considero uma média excelente, visto que é um carro 2.0, aspirado, pesado, né? Ele tem 1.405 kg e, na minha opinião, foi uma média excelente. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Eu fiz um resumo tanto da ida quanto do retorno. Então nós saímos aí do interior de São Paulo, de Bauru, até Curitiba, e aí depois retornamos de Curitiba até Bauru, e aí o total foi 1.073 km. O carro abastecido com gasolina, e aí 2 pessoas a bordo, 3 malas. Ele fez um consumo aí que, na minha opinião, é um excelente consumo, 15,5 a média, é um excelente consumo, visto que nós subimos 3 serras. No retorno de Curitiba para Bauru eu tive aí aquele congestionamento de quase 50 km, isso comprometeu um pouco o consumo do carro, mas ele se comportou muito bem, suspensão, GPS, central multimídia, foi muito bem, pneu também, né? O sistema de condução semi-autônoma da Toyota, o Safety Sense, funcionou perfeitamente, né? Me ajudou e me auxiliou bastante. E falando nisso, eu tenho aí um vídeo com uma análise completa do Corolla, eu recomendo que você assista, né? Eu vou deixar o link na descrição, e peço que você compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, ajude o canal a crescer. Esse é o 2º vídeo do canal, eu ainda estou aprendendo com relação à plataforma do YouTube, mas no decorrer dos próximos vídeos aí eu quero trazer muito mais informações relevantes do setor automotivo para vocês. Agradeço aí você que me acompanha até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.